por esse momento, quando vamos ouvir a Tua palavra. Obrigado pela vida da Tua filha, que o Senhor continue usando a vida dela, que ela seja um instrumento, Senhor, para comunicar a vontade do Senhor através da Tua palavra. Senhor, oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Eu estava brincando ali com a Sheila. Vocês vão ficar aí no fundo para levar vento frio da porta. Podia vir mais para frente, né? Irmãos, eu estou muito grata a Deus, porque nós sabemos que toda perda na terra é um ganho para o céu. Não é? E nós conversávamos, a nossa mãe ali, 50 dias internado, sofrendo erro médico. Então, muito sofrimento, e quando Deus não quer curar, é melhor Ele levar. Não é? Porque a gente que ama, a gente não quer ver quem a gente ama sofrendo. Mas orem pela família, pela esposa, pelos filhos que estão sofrendo a perda do pai. Ele tinha 65 anos, se eu não estou enganada, meu primo. E o Senhor aprove ao Senhor recolhê-lo. Também orem pela Isabel, pela Maiane, pela Virgilina, pelo Orlando, por todos os irmãos que estão sofrendo com a perda do Wellington. E amanhã é dia de festa, né, Gildo? Amanhã o Caleb está chegando e nós vamos estar em oração. A partir de 2h, ela vai estar no hospital, não é isso? 14h. E nós vamos estar todas nós aqui, as irmãs de oração, orando. Amém, irmãs? Pelo parto. Glória a Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, lá em Salmos, capítulo 128. Não tem capítulo, mas a gente fala assim, né? Porque é um inário. Salmo 128. Dani, eu vou falar hoje sobre o poder da comunhão da mesa. Amém? Poder da comunhão da mesa. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim no Salmo 128, a partir do verso 1. Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor. Gente, eu acho que ficou meio abafado o meu microfone aí. Abre um pouquinho para mim, por favor, Samuel. Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Quem toma posse dessa palavra? Amém, irmãos? Eu quero falar com você sobre um princípio que Deus tem restaurado nos últimos anos, não apenas na igreja brasileira, mas em toda a terra. Deus tem restaurado o princípio da mesa, da comunhão à mesa. Um princípio familiar que abençoa, que protege o nosso lar. A mesa da comunhão. Uma vez eu entrei numa casa e a família compartilhou conosco o seguinte: que o ano passado, no dia do pastor e família, que foi sobre a mesa, até aquele dia, aquela família não tinha uma mesa na sala. E todos os membros comiam, um no sofá, um no quarto. E eles disseram para nós, né, amor, que eles ficaram tão impactados naquele dia, que eles decidiram comprar uma mesa. Uma coisa simples, uma mesa numa casa. Uma mesa pequena de 4 cadeiras, mas eles colocaram a mesa na sala e eles estavam compartilhando conosco como as coisas se tornaram diferentes cada vez que a esposa chamava os filhos para se assentar por poucos minutos para fazer uma refeição à mesa. Há um segredo, há um mistério de Deus, porque mais do que um lugar para se fazer uma refeição, estar reunido em família é proporcionar aos membros daquele lar um ambiente de acolhimento. É proporcionar aos membros daquele lar um ambiente de aceitação, de afeto, um ambiente de diálogo, de instrução, de compartilhamento e de amor. A mesa não é apenas onde se coloca a comida. E é curioso porque a ciência tem corroborado com esse entendimento que é bíblico.
Eu vou trazer alguns dados para você hoje que vão te deixar surpreso. Na Alemanha, por exemplo, uma socióloga... Amor, eu vou pedir para você subir um pouquinho e ajustar meu microfone. Está muito fechado, abafado. O som está meio abafado aqui. Ajuda os meninos ali. Essa socióloga alemã, chamada Angela Kepler, ela conduziu uma pesquisa com 300 famílias. Preste atenção, ela não é cristã. Ela é uma mulher secularizada. Ela juntou 300 famílias na Alemanha e ela começou a fazer uma pesquisa. E qual que foi o resultado? A conclusão foi de que as famílias que optavam pelo velho hábito de conversar durante as refeições, ao invés de assistir TV, essas famílias obtiveram maior harmonia e fluidez nas suas relações. Só porque se assentavam para comer juntas. Ainda nos Estados Unidos, na Escola de Pedagogia de Harvard, uma pesquisa foi feita e revelou que quem compartilha regularmente refeições em família, além de comer melhor, tem maior bem-estar físico e emocional. Além disso, lá na Universidade de Colômbia, no Centro Nacional de Dependência e Abuso de Drogas, lá nos Estados Unidos, uma pesquisa foi feita e afirmou que quanto mais refeições são feitas junto com os pais, mais os filhos se dão bem na escola e atrasam a iniciação sexual, além de ter menos probabilidade de beber, de fumar, de usar drogas, de ficar deprimidos, de brigar ou desenvolver distúrbios alimentares como anorexia e bulimia. Ainda na Grã-Bretanha, tá ótimo, gente, ficou muito melhor. Ainda na Grã-Bretanha, é o Gustavo que está aí ou é o Samuel? É o Gustavo? Errei, né, Gustavo? É você, desculpa, essa luz aqui, ó. Ainda na Grã-Bretanha, um levantamento realizado com 20 mil alunos ingleses demonstrou uma forte relação entre o bom desempenho de alunos de 16 anos com refeições regulares à noite com a família. Todos os alunos que jantavam com os pais tinham um desempenho escolar muito melhor do que os seus amigos. E aí eu te pergunto, pastora, por que você está me dando esses dados? Eu te pergunto, você acha que isso é em vão? Você acha que o Salmo, volta comigo, por favor, Jéssica, para o Salmo 128. Quando o Salmo 128, no verso de número 3, vai dizer assim, que os filhos estarão ao redor da mesa como rebentos de oliveira. O que representa a oliveira na Bíblia? Ela representa uma árvore que traz unção, porque dela é extraída a azeitona, que extrai o óleo do azeite. E esses rebentos, na verdade, são brotos pequenos que surgem no tronco da árvore envelhecida, para dar continuidade à geração da árvore. Deus está dizendo que pais que se assentam com seus filhos ao redor da mesa não terão apenas filhos, eles terão filhos ungidos e que terão continuidade geracional na sua casa, na sua família. E é isso que Deus quer proporcionar para todo aquele que entende o mistério de filhos que se assentam com seus pais para comer junto. Querido, chegou o tempo de filhos estarem perto dos seus pais. Filhos cheios de unção para frutificar. E filhos que carregam um legado. Veja, o broto ali na oliveira, ele é a nova vida de um tronco envelhecido. Porque os pais vão morrer. Mas filhos que estão próximos aos seus pais darão continuidade geracional à unção que os seus pais carregam. Nós precisamos estar juntos, irmãos, e eu não estou falando apenas entre pais e filhos, mas entre cônjuges. A maior tristeza do meu coração, lá em casa tem uma regra, que vocês já conhecem.
Na hora do almoço, o que é que não pode? Celular. Ninguém pode pegar o celular à mesa. Por quê? Porque a hora do almoço ou do jantar ou de qualquer refeição é a hora do olho no olho. É a hora de conversar sobre algo que nós queremos partilhar. Você já viu um restaurante ou um shopping? Quando você entra lá e você vê casais casadinhos de novo, a aliança está até brilhando. Mas como é que eles estão? Cada um com o seu celular. Dia dos namorados, os namorados mais preocupados em tirar foto e postar no Instagram do que olhar no olho do casal, do companheiro, do parceiro. Irmãos, o inimigo ele tem trabalhado para que as relações familiares sejam destruídas, que elas sejam destruídas, que elas sejam partidas, cortadas. E o princípio bíblico não mudou. A mesa continua sendo o lugar onde a mulher é uma videira frutífera. Videira fala de quê? De vinho, de alegria. Uma mulher que frutifica, que enche a casa. Os filhos continuam ao redor da mesa. O pai continua ali. E nós, igreja, não podemos perder isso. Pastora, mas o meu dia é muito corrido. Querida, eu sei que muitas vezes não dá para ter café da manhã junto. Eu sei disso. Eu sei que muitas vezes nós não almoçamos juntos, mas uma refeição nós precisamos fazer em família. É o tempo das risadas, é o tempo de contação de história, é o tempo do alinhamento, é o tempo de nós olharmos um para o outro e dizermos coisas que são aprazíveis, é o tempo daquela piada divertida, é o tempo do elogio para a mãe. De dizer, mãe, como a sua comida é boa. É o tempo da gente partilhar o momento de ser família. Certa feita, nós visitamos essas empresas há muitos anos atrás, há uns 10 ou 15 anos atrás, essas construtoras de apartamentos. Você lembra, amor? E tinha um apartamento decorado. Eu não vou falar o nome da empresa, que eu não lembro. Mas eu lembro que o moço falou assim, venham aqui conhecer. Estava na rua, assim, a gente estava passando no passeio. E aí nós entramos, vamos ver. E aí eu falei assim com ele, moço, mas essa cozinha é muito pequena. Que cozinha pequena é essa, gente? E aí ele olhou para mim e falou assim, mas é a nova forma de viver. Eu falei, como assim? A cozinha só tem que ter uma bancada. Por quê? Porque ninguém mais come junto. Eu falei, como assim ninguém mais come junto? Não, ninguém tem tempo de comer junto. Mas eu quero declarar, irmãos, que nós vamos criar tempo para ter um momento em família. Nem que seja para comer o pão de queijo com um café, como vocês gostam de café, né? No meu caso, com suco. Não é possível. Algum momento a gente vai ter que ter para partilhar um tempo junto. E eu quero dizer para você, nós vamos passar pela Bíblia hoje, vendo que sempre foi o desejo de Deus que nós estivéssemos à mesa com Ele. Quando Ele deu a visão a Moisés do tabernáculo, lá em Êxodo, capítulo 25, a partir do verso 23, você vai ver que naquele lugar de adoração e de comunhão com Deus, Deus dá uma ordem a Moisés segundo o modelo que Ele trouxe do céu. Porque Deus mostra a Moisés um modelo que há no céu. E aí ele diz assim, Moisés, perto lá do altar você vai fazer uma mesa. E nessa mesa você vai colocar pães, que são os pães da proposição. São pães que têm que ser trocados toda semana. Eles têm que estar quentinhos. Mas eu quero que vocês coloquem o pão diante da minha presença. É curioso porque Deus não ia descer e comer pão. Você entende isso? Deus não ia se assentar numa cadeira ao redor daquela mesa. Mas ali era um marco simbólico. Olha, sempre que vocês estiverem diante do alimento, do pão, eu estarei diante de vocês. E isso se cumpriu quando Jesus veio à terra e Ele disse, eu sou o pão vivo que desce do céu. Quem se alimenta de mim, por mim viverá. Irmãos, existe um mistério revelado quando colocamos Jesus à nossa mesa. Mas nós precisamos entender o que é que nós estamos colocando à mesa, irmãos. Se você abrir sua Bíblia comigo,
lá em Êxodo capítulo 12, a partir do verso 3, você vai ver a primeira Páscoa. E você vai ver o Senhor trazendo direcionamento àquele povo dele que estava saindo do Egito. E ele diz assim: olha, vocês colocarão o cordeiro, um cordeiro perfeito, na mesa de vocês. E vocês vão comer juntos o cordeiro. Querido, isso é muito forte. Porque o que nós temos que colocar à nossa mesa é o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é que nós temos colocado à nossa mesa? Murmuração, reclamação, ingratidão. Não, quem tem que estar ali conosco é o Cordeiro. Quando a gente se assenta em família, é hora da gente começar a falar sobre Ele. A Bíblia diz em Êxodo: vocês vão partir o cordeiro e vão se alimentar dele. E lá em João capítulo 6, verso 51, ele vai falar do pão vivo, o cordeiro de Deus. Quando estamos à mesa, nos alimentamos do Cristo. E quando ele se manifesta à mesa, irmãos, milagres acontecem. Quando ele se manifesta à mesa, a presença dele é tão real que corações são tocados. Foi ontem, eu acho, minha mãe estava conversando com a gente em casa. E a gente estava rindo, comendo, e ela falou assim: nossa, vai fazer 4 anos que eu estou aqui. E quanta coisa eu estou aprendendo. E ela sempre brinca que às vezes ela aprende à mesa, quando a gente está ali conversando. Porque na nossa casa não tem um ritual assim: hoje é o dia do culto no lar. Não, é todo dia. É todo dia. O momento da gente se assentar à mesa é o momento da gente conversar sobre as coisas de Deus também. E partilhar sobre o que Jesus está fazendo. E aí vem as dúvidas. Ontem o Dani veio com a dúvida de Hebreus. E a gente começou a conversar. E aí ele foi falando. E a gente foi compartilhando. E aquele momento é o momento que o Cristo se revela. É o momento que o pão se parte. E ele é entregue em favor de cada um de nós. E ao comermos do pão da presença, do Cordeiro de Deus, o pão da proposição que está diante do Senhor e que pode estar sobre a nossa mesa diariamente, nós somos sustentados espiritualmente por Ele. Nós precisamos priorizar isso, irmãos, a mesa. E eu quero dizer para você, não tenha na sua cabeça aquela ideia de mesa posta. Eu gosto de mesa posta, eu amo, eu acho que você também gosta, né, Pri? Muito, eu também. Mas às vezes não dá. Às vezes não dá para colocar tudo tão bonito. Mas dá para colocar sobre a mesa o Cristo. O Cordeiro tem que estar na nossa mesa, irmãos. E a gente tem que se deliciar com a presença dele. A Bíblia é tão tremenda porque antes de acontecer a libertação do povo no Egito, aconteceu a comunhão com o Cordeiro. Antes do milagre acontecer, precisa ter relacionamento. Ele poderia tirar o povo do Egito e depois dar para eles o cordeiro. Mas primeiro ele deu o cordeiro para depois libertar o povo. Porque antes de receber algo do Cristo, a gente tem que se relacionar com Ele. E é tão tremendo, irmãos, porque a gente pode preparar uma mesa física, tendo a certeza de que Deus já preparou para nós uma mesa que há abundância e honra. Lá no Salmo 23, verso 5, se você puder colocar, Jéssica. Salmo 23, 5, o salmista vai dizer assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Olha só, 2 realidades que o Senhor coloca diante daqueles que são dele à mesa. Uma é honra. Os adversários estão presentes à mesa, mas Deus honra é o povo dele. E a segunda coisa, transborda o óleo da unção, o cálice da alegria, a abundância na mesa que Deus prepara para nós. A questão, irmãos, é que esse princípio parece ser tão simples que muitos abriram mão dele. Muitas mulheres hoje não fazem mais nenhum bolinho, né? Um bolinho assim, quentinho, como a Gisélia faz, né, Gi?
Um bolinho gostoso. Quando eu estava operada, a Gisele levou um bolo tão gostoso, não foi? Jesus amado. A Rô levou uns coquinhos, né, Rô? Oh, meu Deus do céu, uns doces. A Arlete levou o quê? Foi o quê, Rô? Foi aqueles... Como é que chama aquele negócio que ela faz? Com pé de moleque. Gente do céu, cada um levou... Irmão, você operada, eu não sabia que não podia comer doce. Eu não sabia que doce é remoso, que dá inflamação, né? Não sabia, não. E cada um que ia trazendo, eu ia comendo. E o negócio foi inflamando, e foi inflamando. E aí eu falei, amor, por que está inflamando? Eu estou fazendo tudo direito. Aí o médico falou, você não está comendo doce, não, né? Aí eu, hã? Né, Paula? Aquele de pudim branco com goiaba. Aquilo ali desceu do céu, não foi? Foi uma inspiração do céu que a Paula fez aquele negócio, não é? Gigi do céu, eu não sei nem fazer aquilo, eu não sei. Mas, irmãos, foi uma alegria tão grande, tão grande. Cada um que vinha era uma mesa posta. E eu dizia para ele assim, amor, eu sinto como se eu estivesse congregando. E eu ficava, não vai embora não, né? Eu ficava dizendo, não vai embora não, por favor, não vai embora não. Por quê? Porque eu queria que vocês ficassem para eu não me sentir sozinha. Porque a mesa faz isso, irmãos. A mesa, ela traz comunhão. A mesa, ela traz alegria. A mesa, ela traz refrigério. A mesa da comunhão cura. Quando a gente se assenta à mesa com os nossos irmãos, quando a gente se assenta à mesa com a nossa família, Deus está preparando um transbordar de alegria. Olha, o cálice transborda quando Deus prepara a mesa. E é curioso porque a mesa, ela é um lugar de manifestação da presença de formas mais diferentes. Olha comigo lá em Lucas, capítulo 7, verso 49. Lucas 7, 49. Você conhece essa história? É a história da pecadora que Jesus perdoa, não é? É a história da mulher que tem os pecados perdoados. E aí, de repente, eles se assentam à mesa após o perdão da pecadora, que ungiu os pés de Jesus. E o verso 49 vai dizer que os que estavam com Jesus à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Olha que interessante, a mesa é lugar de reflexão. Enquanto Jesus perdoava a mulher, ninguém pensou nada. Mas quando eles se assentaram à mesa para comer, eles começaram a pensar, quem é Jesus? Que poder é esse que ele tem? Que autoridade é essa que ele revela? Aonde que essa reflexão aconteceu? Quando eles se assentaram à mesa. A mesa é lugar onde nós desenvolvemos os nossos argumentos. É o lugar onde nós compartilhamos as nossas opiniões. É o lugar onde nós abrimos o nosso coração. E foi a mesa que aqueles homens foram impactados pela ação do Senhor. Eu quero declarar sobre a sua casa que hajam dias de grande, de profunda reflexão sobre quem é Jesus enquanto você está à mesa. A mesa da presença. Lá em 1 Reis, capítulo 13, verso 20. Por favor, Jéssica. 1 Reis 13, 20. Você conhece essa história do profeta velho e do profeta novo. Deus tinha dito ao profeta novo para não voltar, não comer e não beber. Ele encontra um profeta velho que traz uma palavra mentirosa para ele. Ele volta para a casa do profeta velho e ele resolve comer. Mas estando eles à mesa, verso 20. A palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. Aonde que houve a manifestação da palavra do Senhor? A mesa. Mesa é lugar da manifestação da palavra do Senhor. Quantas vezes em conversas comuns a gente tem uns insights. E a gente fala assim, uau, é isso. Às vezes, é naquele momento de comunhão, em que um partilha algo e o outro recebe, que a gente começa a dizer assim, Deus está falando comigo, Deus está falando no meu coração, mas só acontece isso aonde o cordeiro está sobre a mesa.
Só acontece isso aonde o pão da proposição é Cristo. Mas quando o pão é só alimento, é só conversa vazia, a revelação não acontece. É por isso, irmãos, que a mesa não pode ser um lugar comum. Ela tem que ser um lugar de partilhamento de vida. Olha que coisa forte. Aquele homem era um profeta. Ele tinha recebido uma palavra de Deus, mas ele não discerniu a vontade de Deus até que eles se assentaram à mesa. E a palavra veio sobre aquele homem. E ele entendeu a perfeita vontade de Deus. Por que é que ele não permaneceu na vontade de Deus? Porque ele não tinha parado ainda para ouvir. Mas à mesa, a manifestação de Deus foi real. Além de ser um lugar de reflexão, além de ser um lugar de manifestação da palavra de Deus, é também um lugar de reconhecimento de quem Deus é. Olha como é que diz lá em Lucas, capítulo 24, versos 30 a 34. A palavra do Senhor diz assim, você conhece essa história do caminho de Emaús, quando os discípulos estavam voltando. E aconteceu que quando eles estavam aonde? À mesa. Jesus pegou o pão e abençoou o pão. Depois partiu o pão e deu aos discípulos. Então os olhos de quem se abriram? Gente, eles caminharam com Jesus por várias horas e não viram quem era Jesus. Mas quando Jesus se assentou com eles à mesa e partiu o pão, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Irmãos, na comunhão da mesa, os olhos espirituais da nossa vida podem ser abertos e nós passamos a enxergar o poder e a graça de Deus, quem Ele é. Você já viu pessoas que comem sozinha no quarto? Que pega o prato e vai assistir televisão no quarto? É uma pessoa que não tem conversa, não tem diálogo. Ela não ouve ninguém, ela não fala com ninguém, ela é mais na dela, se tranca. Não é assim? Mas comece a colocar essa pessoa à mesa. Os primeiros dias vai ser igual um carro assim com arranque estragado, sabe? Difícil de pôr a primeira e engatar. Mas a partir dos outros dias, essa pessoa já vai falar, oh, mãe, gostei dessa comida. Ah, mãe, ficou sem sal. Ô, mãe, não tem como amanhã ser carne de boi em vez de frango. Agora está difícil carne de boi, tá, gente? É mais assim, linguiça, porco e frango. Linguiça, né? Pelo menos lá em casa é linguiça, porco e frango. Linguiça, porco e frango. Porque agora, né, tá difícil. Mas aí a pessoa vai falar, ô mãe, não dá para ser, né, um frango assado amanhã. Aí você fala, nossa, esse menino tem voz. Ele fala. Por quê? Eu tenho um sobrinho, Noah, que vocês conhecem. Ele ama ir lá para casa. E aí, ele foi dormir essa semana comigo, porque minha irmã estava de plantão. E aí, quando eu cheguei em casa, a gente estava fazendo visita, né, Gildo? E aí, quando a gente chegou em casa, já era bem mais tarde. E ele chegou da escola muito cedo. E ele não tinha comido ainda. E sabe qual era o argumento dele? Eu quero comer com todo mundo. Gente, enquanto a gente... Amor, se você vai tirar uma foto minha, tira de bonita aqui de frente, que essas fotos lateral são horríveis. Né? O marido a gente pode falar, né, gente? Porque os irmãos vêm, tiram uma foto aqui do lado, as fotos ficam uma coisa linda, né? Mas de frente fica melhor, amor. Irmãos, ele fala assim com a gente, eu quero comer com todo mundo. E é incrível, porque enquanto não está todo mundo sentado à mesa, ele não come. E aí, às vezes, acontece dele chegar e a gente já ter comido. E a gente tem que sentar de novo e fingir que está todo mundo comendo para que ele coma satisfeito. Sabe por quê? Porque para ele não é sobre comida, é sobre presença. É sobre quem vai estar à mesa com ele. E sabe quem era do mesmo jeito e é até hoje? Um rapaz tem lá em casa de 21 anos, meu filho. Enquanto a gente não chega, ele não come. E eu falo com ele assim, Dani, já pode comer. Ele fala, mas vocês não estão à mesa. Eu vou comer sozinho. Porque ele foi acostumado a comer com todo mundo. E ali, irmãos, naquele ambiente, os olhos espirituais se abrem. Ali a gente percebe, irmãos, a graça de Jesus. Quando um faz uma oração, quando o outro faz um comentário,
Quando a outra relembra ao longo dos seus quase 80 anos, agora dia 2 de julho, as conversas de antigamente. Quando a gente ri das piadas do pastor João. Quando a gente está ali compartilhando os momentos de dificuldade de alguns irmãos, dizendo nós precisamos orar. É ali a mesa. Às vezes com um alimento mais simples, às vezes com um alimento mais requintado, né? Uma lasanha, né, Regi? Gostou? Você gostou, Regi, da lasanha? Olha aí, tá vendo? Fui aprovada pela Regi. Então, às vezes uma lasanha mais gostosa, mas às vezes é um pão de queijo com um café. Mas naquele momento, lágrimas descem. Naquele momento, experiências são compartilhadas. Irmão, eu não vim aqui jogar peso de condenação se na sua casa você não teve esse hábito de comer ao redor. Eu vim aqui dizer que ainda dá tempo. Ainda dá tempo de colocar o cordeiro sobre a mesa. Ainda dá tempo de ajuntar, mas ninguém quer mais, pastora. Eu sei que é um desafio, mas depois vai se tornar normal. Só nos primeiros dias vai ser difícil. Mas imagina a sua esposa ali colocando tudo à mesa e chamando. Ninguém vai querer sentar porque ninguém tem o hábito, mas depois vai ficar normal para comer aquele pãozinho de cebola da irmã Luísa, né? Saudade, irmã Luísa, seu pãozinho de cebola. Não tem igual, não. Né? O pão, não ficou boa, não? Então, esse marido é ótimo. Então, eu quero te chamar a uma realidade bíblica. Você está vendo comigo que os lugares de manifestação da presença sempre foi a mesa. Lá em João, capítulo 13, verso 12. Você conhece essa história quando Jesus, ele vai lavar os pés dos discípulos. E a Bíblia diz que ele se cinge com uma toalha. E ele lava os pés, o apóstolo Pedro, ele não quer ser lavado. E Jesus fala para ele, Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Mas a Bíblia vai dizer no verso 12, que depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas. E voltou para onde, irmãos? Para a mesa. Foi na mesa que Jesus perguntou a eles, qual foi a pergunta? Vocês compreendem o que eu lhes fiz? O lugar de ensinar alguma virtude, o lugar de ensinar algum princípio, o lugar de ensinar um propósito e o mistério do reino é a mesa. Jesus poderia ter feito isso enquanto ele lavava os pés. Mas o ensino veio quando eles pararam, porque mesa fala de parar tudo. Eu paro a correria, eu paro a agitação, eu paro a minha ansiedade, eu paro tudo. E aqueles minutos vão ser preciosos para as pessoas que para mim são importantes. A mesa também é um lugar de partilhar a dor, o propósito e a decepção. Lá em Lucas, capítulo 22, abre para mim, Jéssica, por favor. Lucas 22, a partir do verso 14. Você conhece essa história? Foi a última ceia. E durante essa última ceia, a Bíblia vai dizer que chegada a hora, Jesus se colocou aonde, irmãos? À mesa. E aí os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: eu tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Olha que coisa curiosa. No verso de número 15, Jesus partilha um sentimento com os discípulos, enquanto ele está à mesa. Qual que é o sentimento? É a ansiedade. Ele estava ansioso para comer com eles aquela Páscoa. Sabe, às vezes, o partilhar da dor, do sofrimento, da ansiedade, vai ser muito melhor recebido no lugar da comunhão, do que no lugar do isolamento. No isolamento existe morte, na comunhão existe cura.
No isolamento existe solidão, na comunhão existe vida. Pessoas que se isolam carregam sozinhas a dor. Pessoas que se isolam carregam sozinhas o sofrimento. Pessoas que se isolam não recebem apoio, não recebem uma palavra de encorajamento, não recebem um abraço fraternal. Mas pessoas que comungam com outros irmãos recebem cura enquanto partilham as suas dores. E Jesus sabia disso. Eu estou prestes a morrer. E eu estava desejando ansiosamente ter esse último momento com vocês, porque esse momento não vai acontecer de novo até que se cumpra a última Páscoa na vinda do reino de Deus. Até que se cumpra o último momento. E ali ele partilha a sua ansiedade, mas também ele partilha no verso 16. Verso 16. Ele partilha o propósito. Porque o propósito era a morte, era a entrega. Era até o 20, você vai falar que ele vai entregar o corpo, doar o seu sangue. E ele começa a dizer, irmãos, é curioso porque ele não falou sobre o propósito até sentar à mesa. Ele poderia ter descrito toda a sua missão antes, mas ele entrega no momento da comunhão. A gente não tem que ter medo de partilhar a visão que Deus tem nos dado com os íntimos, que se assentam conosco à mesa. É um momento de partilhar não só a dor, mas também o propósito. E ele continua partilhando a decepção, porque olha o verso de número 21. Ali à mesa, ele faz uma pausa e ele diz, mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa. Olha que curioso, a decepção, a frustração, a certeza de ser traído também foi partilhado à mesa. Mesa não é lugar só de risada, de alegria, não. Mesa é o lugar que o outro abre o coração, partilha a dor e a gente diz assim, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Sabe, irmãos, mesa é lugar de rasgar o coração. Mesa é lugar de transformar a angústia em conforto. É quando a gente tem alguém que perdeu um ente querido e a gente prepara aquele bolinho gostoso, né? E vai na casa da pessoa e diz assim, olha, eu vim aqui te ver. E a pessoa, enquanto come o bolo, ela não perdeu a dor. Ela não deixou de se entristecer. Mas ela se sente reconfortada. Ela fala assim, alguém lembrou de mim. É aquele momento que você pede a receita, né, Sheila? Do pão que até hoje não chegou. Me manda essa receita. Fui lá na casa da Sheila, ela fez um pão maravilhoso. Falei, Sheila, manda a receita, né? Gente, e aí você está ali comendo aquele pão, né, Lu? Comendo aquele frango ao creme de milho lá na sua casa. Aquela torta de pão com maionese e frango, né, Celinha? Na sua casa. Olha, irmãos, está vendo? Eu gosto. Pode me chamar que eu vou na sua casa. Eu gosto de comer as coisas. O chá de cidreira da Pri, meu Deus. O bolo de limão da Pri. Pode me chamar que eu vou na sua casa. Eu amo comer, viu, irmão? Você já viu isso, né? Pode me chamar. E ali naquele momento a gente conversa. E a gente fala. E come o biscoito da irmã Maria, né, irmã Maria? Que biscoito gostoso. E aí você vai partilhando, e você vai ouvindo, e você vai dizendo assim, meu Deus, Paula, que manjar é esse? Me manda a receita, que a gente ficou louco com aquele manjar. E aí você fica assim, Deus, é o momento de partilhar o coração. Sabe, irmão, chegou o tempo da gente parar de ser individualista. Sabe, vai comer dobradinha na casa da rua, é a melhor dobradinha que você já comeu na sua vida. Não tem mau cheiro, é saborosa, eu não sei o que ela faz, não. Mas a dobradinha da Rô é diferente. Vai lá. Fala, Rô, eu nunca comi dobradinha, eu quero comer dobradinha na sua casa. Vai partilhar o coração, irmãos. O lar não pode ser apenas uma estrutura física, onde a família mora. O lar não pode ser apenas um endereço para onde o correio leva as suas entregas. O lugar onde você estaciona o seu carro. Deus concedeu o lar para constituir uma parte central da nossa vida. O lar é para ser um lugar de proteção, em que os membros da família edificam relacionamentos saudáveis uns com os outros.
aprendendo, rindo, crescendo juntos, construindo um senso de identidade e de comunidade, porque a sociedade já perdeu isso. O lar só pode ser preservado, o nosso casamento e a nossa família só podem desfrutar todo esse potencial escondido que muitos estão perdendo, se nós restaurarmos o princípio fundamental que o próprio Senhor Jesus estabeleceu há milhares de anos. Não foram homens que estabeleceram a mesa, foi o próprio Deus. É tempo de nós arrumarmos a mesa da nossa casa. Quando nós aprendermos a aplicar esse princípio, a presença sobrenatural do Altíssimo nos encontrará à mesa. E haverá cura, ela vai nutrir o nosso coração, ela vai fortalecer a nossa vida, ela vai estruturar a nossa vida diante do Senhor, aprofundando os relacionamentos, nos fazendo igreja, família, comunidade mais forte do que temos sido. Desde o tabernáculo e até as bodas do Cordeiro, Deus tem preparado uma mesa diante de nós. Lá em Apocalipse, tudo vai terminar com o Senhor casando com a igreja, a noiva, e uma mesa posta diante da noiva, para que os filhos de Deus se assentem à presença do Senhor na sua mesa. Então, que nossa casa seja um lugar onde a mesa está posta para os filhos, aonde o pão vivo que desceu do céu nos alimenta e aonde a sua presença é uma realidade. Eu sei que muitos dizem assim: eu não tenho tempo para isso, pastor. Mas para uma refeição por dia, juntos em família, nós precisamos ter tempo. E eu quero orar com você nessa hora. Fique de pé no seu lugar. Pastora, mas eu acho isso tão simples, que bobeira. Uma mesa não é simples. Não é simples. Sentar-se à mesa com Cristo nunca vai ser simples. Ouvir o que Ele tem a nos dizer nunca vai ser simples. Poder desfrutar do privilégio de comer algo diante dEle, e dando graças a Ele por tudo, o apóstolo Paulo vai dizer: quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A comida e a bebida tem que ser para a glória de Deus. Quando nos reunimos em família, tem que ser para a glória de Deus. Quando nós colocamos o alimento diante de nós, tem que ser para a glória de Deus. E que esse princípio espiritual seja restabelecido na nossa história, irmãos. Que nós não percamos a intimidade de estar ao redor da mesa, mas com um coração agradecido, reconhecendo que a manifestação do Cristo ressurreto está diante de nós. É por isso que na ceia do Senhor, como um memorial, nós colocamos uma mesa com pão e suco, lembrando aquele dia em que o Senhor disse: eu estou me entregando por vocês, e foi a mesa, irmãos. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa falar individualmente conosco. Quantos aqui já têm feito isso? Glória a Deus. Mas se você não tem feito, eu quero te encorajar a conversar com a sua esposa, a conversar com o seu esposo, a conversar com a sua mãe, a conversar com os seus filhos, a conversar com aquele que mora com você e dizer: mãe, pai, esposa, marido, não vamos perder a comunhão da mesa. Precisamos continuar com o Cordeiro sobre ela. Senhor, nessa noite, nós queremos, Senhor, dizer para Ti que nós queremos continuar colocando o Senhor à nossa mesa. Nós te convidamos, Senhor Jesus, para, como Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo, deixar com que o seu corpo e a sua vida nos nutra e nos alimente. Nós não queremos dar a prioridade, a primazia à TV, nós não queremos dar a prioridade ao celular.
Nós não queremos dar a prioridade às mensagens do WhatsApp. Nós queremos dar prioridade ao Jesus Cristo, que é o único que é digno de ser adorado. Nós queremos nessa noite entronizar o Senhor e dizer para Ti: toma o Teu lugar de honra na nossa casa, Senhor. Toma o Teu lugar de honra na nossa família. Toma o Teu lugar de honra enquanto nos alimentamos com gratidão, enquanto reconhecemos a bondade do Senhor ao nos dar a provisão diária. Assim como o Senhor fez todos os dias, assentado ali à mesa de Marta, de Maria, assentado à mesa de Simão o leproso, assentado à mesa com seus discípulos na última ceia, assentado à mesa no casamento em Caná da Galileia, assentado à mesa com os discípulos no caminho, na volta de Emaús, assentado à mesa nas bodas do Cordeiro, assentado à mesa, assentado à mesa. Dá-nos olhos espirituais para contemplar a Tua presença, Senhor. Que as nossas conversas sejam conversas que tragam edificação, crescimento, profundidade de vida com o Senhor, intimidade com o Seu Espírito. Queremos comer de Ti, queremos beber de Ti, diariamente, não apenas na ceia do Senhor, mas na ceia ágape na nossa casa, na ceia do amor, na ceia do afeto, na ceia da comunhão. Deus, que caiam por terra as divisões, as separações, o individualismo, a frieza espiritual, o isolamento familiar, as piadinhas sem graça, indecentes, as críticas, os julgamentos, mas que cresça esse pão da presença. Oh, Senhor, a Tua mesa cura, a Tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar para mim. A Tua mesa cura, a Tua mesa cura. Diga isso. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar para mim. A Tua mesa cura, a Tua mesa cura. Sim, meu Deus. Aqui tem vinho e pão, Tem um lugar para mim. Sabe, querido, na mesa do Senhor tem lugar para os filhos. Os filhos são chamados à mesa. E filho não perde lugar à mesa. Você pode ter errado, você pode ter falhado, mas o seu lugar de filho está garantido à mesa. Mas talvez na sua casa, a mesa deixou de ser o lugar da comunhão. E se isso aconteceu dentro da sua casa, ninguém está te olhando agora, as luzes estão apagadas, eu quero te convidar a vir aqui. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você para que esse momento de comunhão volte a ser um lugar de vida na sua casa. O Senhor quer restaurar relacionamentos. E vai começar hoje com o entendimento de que lá é um lugar onde nós precisamos rasgar o coração. Onde o alimento não é só comida, mas ele é vida. Porque o alimento não é só o pão, mas é o próprio Cristo liberado sobre nós. Porque às vezes, irmãos, a televisão tomou o lugar. Às vezes, a correria do dia a dia tomou o lugar. Mas o Senhor está nos trazendo a realidade de priorizar a presença. Rabasuriquei andarabás. Xerebaia surianderebalaia suriquei andarabachori anderebaia sou. Nath, vem cá orar, Nath. Ora aqui pela Pri. Xerebalabassuri andarabalabaxerecanderebalabassou. Riandalabassuri andarabaxê. Pastor João, ora aqui pelo Jailton. Rebalabassuri que andarabalaba. Celinha,
ora aqui pela Regiane. Ismaélia, ora aqui pela Rô. Xerebalabalabasuri andarabás. A tua mesa cura. Xerebalabassuri anderebalabassore canterebalabassô. Meu Deus, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, nós liberamos um novo tempo, Pai. Um novo tempo, Senhor. Um novo tempo, Senhor. Um novo tempo, Senhor. Um tempo de resgate, de reaproximação. Um tempo de cura, um tempo de relacionamento restaurado. Deus, restaura o amor, Senhor, restaura a comunhão, restaura a vida, restaura o propósito, Senhor. O tempo não está perdido. É, meu Deus, tem um lugar para nós. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Sim, Deus, que tem vinho e pão, tem um lugar para mim. Senhor Jesus, nessa hora, pelo poder do seu Espírito, irmãos, levante suas mãos aí, você que está no seu lugar. Esses irmãos estão recebendo um posicionamento e uma liberação de cura, de vida. O Senhor está colocando nas mãos deles a unção, está colocando nas mãos deles a autoridade, rasgando tudo que ficou para trás, escritos de dívida, restaurando. É, Deus, arrancando cativeiros, prisões, raízes, memórias de dor, arrancando memórias de dor. E nós, como igreja, declaramos o sim e o amém para as promessas do Senhor na sua casa, para as promessas do Senhor na sua história. Nós declaramos o sim e o amém. É, Deus, aleluia, aleluia. E os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Diga isso a Ele. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a desfrutar. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar para mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar para mim. Sabe, querido, você que já faz isso, faça mais e mais vezes. Eu sempre digo, o melhor prato da sua casa não é para a sua visita, não. É para você e para a sua família. O melhor lençol não é para a visita, não. É para você, para a sua família. A melhor toalha de mesa não é para a visita, não. É para você, para a sua família. É assim. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Vamos orar. Vem cá, pastor João. Vem cá, pastor João. Para a glória de Deus, irmãos, nós temos o privilégio de amar estar à mesa. A mesa para a gente é motivo de alegria, né, amor? Às vezes para comer ovo, porque a gente gosta de ovo, né? Demais, a gente gosta muito de ovo, muito, muito, muito. Que às vezes não tem aquela outra coisa, né? Uma farinha no ovo, né? Isso, amor? Simples assim. Mas é motivo de alegria, irmãos. Que a sua mesa receba essa unção.
de ser motivo de alegria. Que a sua mesa receba o transbordar do cálice, a abundância do vinho. Que a sua mesa receba óleo, que os seus filhos sejam como rebentos de oliveira, ungidos ao redor da sua mesa. Que haja reflexão, reconhecimento de quem Deus é, manifestação da palavra, que haja partilhado o coração, que a mesa da sua casa seja um lugar de cura, de impulsionamento, de vida, de restauração. Ora por nós, amor. Pai, muito obrigado, porque quem nos convida para esse tempo é o Senhor. É o Senhor que diz que está à porta e bate. E se alguém ouvir a tua voz, o Senhor entra e o Senhor participa, o Senhor ceia conosco. É um momento de comunhão, de mesa, é um momento de revelação, é um momento de cura, é um momento, Senhor, de reconexões. Sim, Deus, de um olhar no olho, de perceber o que está acontecendo. Muito obrigado, porque o Senhor tem se revelado, porque o Senhor tem falado. E eu oro, Senhor Jesus, para que cada irmão que aqui está, meu Deus, possa, ó Deus, continuar, aqueles que já vivem essa realidade, aqueles que desejam nessa noite, Senhor, iniciar, começar, investir nisso, convidar. Eu sei que muitos, Senhor, terão uma dificuldade, talvez pessoas da própria casa, aqueles que ainda não te conhecem, talvez tenham uma dificuldade de aceitar essa verdade, esse convite. Mas eu te peço, Senhor, que o teu servo, tua serva que está aqui hoje, e que tem parentes, familiares, que ainda não te conhecem, consiga, Senhor, ver essa realidade dentro da sua própria casa, para a glória do teu nome, Senhor. E eu sei que, Senhor, o Senhor fará isso, porque o Senhor é aquele que nos convida para estarmos à mesa. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por essa verdade, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero, finalizando esse culto, convidar aqui os diáconos que estão presentes, virem aqui rapidinho, que a gente já está encerrando. Mas antes de você sair, nós gostaríamos de abençoar a sua vida. Os diáconos e diaconisas estarão aqui. Você pode vir aqui à frente, escolher qualquer um deles. Eles só vão orar, fazer uma breve oração por você, abençoar a sua vida. E daqui você já pode voltar para a sua casa, retornar para o seu lar abençoado. Gildo, unge, por favor, a mão dos diáconos. Estenda as suas mãos assim. Que a graça de nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sua casa, e sobre todo o povo de Deus espalhado na terra, hoje e para todo sempre. Amém. Vem aqui à frente, você vai receber uma oração e já pode voltar para a sua casa. Deus te abençoe. Os que nos visitaram, Deus abençoe. Foi uma alegria receber cada um de vocês.